Bem-vindo, obrigado pela sua atenção em mais um tutorial na minha página. Vamos entender aqui nessa videoaula o uso de um recurso muito legal, que é o recurso Proportional. Esse recurso ele fica aqui na parte inferior da nossa janela 3D, apresentado aqui por esse ícone. Ele pode ser acionado clicando sobre o mesmo, então usando a tecla de atalho O. E no mesmo tempo que nós acionamos esse recurso, nós temos aqui uma caixinha onde tem as opções que vão permitir fazer os efeitos sobre a malha. Essa ferramenta ela é só interessante quando a gente utiliza ela no modo de edição. A gente tem a condição de subdividir a malha do objeto. Então, antes de mais nada, nós vamos sair daqui da nossa Object Mode, mas antes disso, nós vamos deletar o cubo, selecionando com o botão direito, clicando na tecla X ou Delete. Vamos adicionar aqui a nossa área com Shift mais A, uma malha que é a Mesh, denominada Plane. Repare que eu criei um plano aqui na minha área. Eu tenho aqui a minha ferramenta que está acionada, vou clicar para desativar, senão ela interfere no momento que a gente mexe nos objetos adicionados. Vou clicar a tecla S, aumentar a minha área e vou deixar mais ou menos aqui. Para nós entendermos o uso do Proportional, nós vamos ter que subdividir esse objeto. E a subdivisão do objeto eu não posso fazer aqui na minha Object Mode, eu tenho que ir para o modo de edição. Então, venho aqui na caixinha, clico nessa área aqui de baixo, clico em Edit Mode, posso usar também a tecla Tab, que me permite alternar entre o outro. E agora nós vamos perceber que a nossa malha é um objeto aqui, na área de edição, com 4 vértices, e não vai dar para a gente fazer os efeitos que a gente precisa. O que eu quero mostrar a vocês é que quando a gente capacita aqui a nossa ferramenta, clicando nessa caixinha aqui de baixo, onde tem a opção Enable, eu capacito a Proportional. Ela abre essas opções que eu posso utilizar para fazer os efeitos desejados. Porém, com poucas subdivisões na minha malha, eu não vou ter o efeito interessante. Então é importante que eu selecione essa superfície ou objetos que eu estiver usando, venha aqui na barra lateral esquerda, na opção Tools, na opção ADD, aquela ferramenta aí que é interessante de subdivisão. Cliquemos com ela várias vezes, para que nós dividimos essa malha em um objeto constando de várias vértices, arestas e faces. Porém, é uma superfície plana. Aqui embaixo, na opção de Vertex Select, vou clicar. Vou clicar a tecla A para desativar a seleção das vértices. Vou aproximar um pouquinho mais e agora eu posso selecionar cada vértice dessa aqui com o botão direito do mouse. Tá? E posso encostar o meu cursor sobre cada setinha colorida dessa, segurar o botão esquerdo e movimentar para fazer um deslocamento dessa vértice. É bom que vocês entendam que para eu poder utilizar o uso da ferramenta Proportional, qualquer uma dessas opções de transformações que eu tenho aqui, eu tenho a opção antes de encostar o cursor. Vocês estão percebendo essa pequena circunferência aqui que faz parte aqui do nosso manipulador, que são as setas coloridas. Eu encosto o cursor sobre essa pequena circunferência, seguro o botão esquerdo e com ele pressionado, o botão esquerdo do mouse pressionado, eu vou movimentar a minha rodinha do meio do mouse para cima ou para baixo para diminuir a circunferência, que é a linha de ação da minha ferramenta proposta. Quanto menor, menor a linha de ação que essa ferramenta irá fazer. Quanto maior, maior a área que ela irá aplicar o efeito. Então, vou botar aqui uma área pequena, deixar aqui mais ou menos a circunferência desse tamanho. Vou largar agora o botão esquerdo do mouse. E agora eu vou encostar o cursor na minha setinha com a ferramenta Smooth selecionada. Eu posso aqui agora encostar o cursor, segurar o botão esquerdo, puxar. Vocês vão perceber que no momento que eu puxo aquela vértice, vai haver um deslocamento das demais e a proporção que ela vai se utilizar é justamente a proporção que se baseia dentro daquela área circular que eu determinei com o ajuste aí da rodinha do meio do mouse. Vamos usar uma segunda ferramenta aqui, que é a ferramenta Esfera. Vou selecionar uma vértice
Vou segurar o botão esquerdo do mouse sobre a setinha azul, vou puxar para cima. Repare que o efeito dela é um efeito diferente da primeira. Esse já foi mais agudo, esse aqui já foi um pouco mais esférico. Cada item desse aqui vai me permitir fazer um tipo de ação diferente do outro. Repare que esse aqui já me faz mais pontudo. Vou escolher um outro aqui, que é o constante. Clicar aqui, puxar para cima. Vocês podem perceber que cada efeito aqui, baseado na ferramenta Proportional, vai ser de acordo com o diâmetro do meu círculo. Repare que se eu encostar agora o cursor nesse círculo aqui, com o botão esquerdo, e resolver aumentar com a rodinha do meio do mouse a minha circunferência, quando eu clicar sobre qualquer um vértice desse aqui, vocês já podem perceber que a ferramenta, no momento que eu movimentei o mouse, já criou uma deformidade aqui baseado naquela diâmetro da circunferência que eu aumentei. Mas aqui, ó, eu já faço o uso maior. Então, é a partir desse controle que eu tenho aqui, clicando com o botão esquerdo nessa pequena circunferência aqui do manipulador e aumentando, que eu vou criar as distorções do uso da ferramenta Proportional. E com isso eu posso fazer fabulosas elevações, criando terrenos interessantes, criando edificações, criando deformidades, ou seja, modelando objetos. Nesse caso aqui, como se trata de superfície, a gente pode utilizar com o uso de criação de terrenos que impressione aí os nossos projetos. Mas vocês podem usar essa ferramenta para também criar algumas formas interessantes aqui de escultura, né? Utilizando cada uma dessas funcionalidades que se encontra aqui nessa caixinha. Vou usar aqui o Random agora para vocês verem. Clicar aqui, selecionar com o botão direito uma vértice dessa, encostar o cursor na seta azul, segurar o botão esquerdo, ó, como muda aqui, como é diferente. Então isso é muito interessante, pessoal. O Proportional é ótimo para criar efeitos em nossos projetos aqui, principalmente quando se trata de terrenos, né, deformidades na malha, e vocês podem utilizá-lo, lembrando-se que, para isso, vocês precisam sair do modo Object, entrar no modo Edição, subdividir a malha e criar os efeitos desejados. Nós voltarmos aqui a nosso Object Multi. Vamos perceber aqui os efeitos na malha que nós criamos. Se quisermos afinar mais ainda essa malha, podemos utilizar aquela opção de Multi aqui na lateral. Podemos usar também até aqueles modificadores que já foi fruto aí, subdiviso de tutoriais anteriores. Clicar aqui no subdivido e criamos efeitos interessantes aqui na nossa área. Depois pintarmos as vértices e criarmos formas fabulosas. Então, espero que você tenha compreendido aí o uso dessa ferramenta e vamos fazendo testes, vamos usando aí os recursos que ela permite para criar interessantes formas. Até a próxima aula. Grande abraço.